Fala galera, beleza? Então, para não tomar o tempo da nossa aula, eu vou trazer um conteúdo extra aqui que não é obrigatório, mas eu deixei lá no slide que ele é opcional, a instalação do ESLint, que é uma ferramenta bastante utilizada hoje em dia, que ele é um formatador de código aqui, que ele auxilia demais a gente em desenvolvimento. Ele é quase um copilot ali sem inteligência artificial. A gente escreve algo errado aqui que pode prejudicar a gente, ele já avisa ali que está errado e, e auxilia a gente. Então ele faz diversas verificações aqui para estar auxiliando a gente. E o modelo mais básico dele verifica só a sintaxe. O que seria a sintaxe? A gente no JavaScript pode fazer coisas de várias formas. Então, quando a gente trabalha em grupo, isso acaba confundindo a gente. Tem pessoas que não usam ponto e vírgula, tem outras que usam ponto e vírgula, então fica um código menos profissional e quando tem diversas pessoas trabalhando nesse código, acaba ficando feio, uma falta de padronização. E o Excelente consegue trazer isso pra gente. É a mesma coisa com, com textos, com string. A gente pode fazer string nesse formato, do mesmo modo que a gente pode fazer assim, ó. Então, isso aqui já é uma falta de padronização também, ó, que ele avisa pra gente no modo mais simples dele, que é o modo de sintaxe. E você pode configurar ele para ir além e verificar boas práticas também de programação, como é a criação aqui de, de variáveis que não estão sendo utilizadas. Ou seja, se eu tenho um código muito grande com muitas variáveis que elas não estão sendo utilizadas aqui no código, eu só estou criando lixo aqui que vai deixar o meu código mais pesado sem trazer nenhum benefício. Então, ele pode lançar um warning aqui ou pode até lançar um erro aqui para gente corrigir, ou até ele pode até já apagar isso aqui de uma vez, sem pedir para a gente, se a gente configurar ele para fazer isso, beleza? Então vamos aqui para fazer essa configuração aqui. Então aqui eu já acabei deixando o código aqui, mas eu vou utilizar os mesmos comandos que eu utilizei lá no slide da aula 2. Então eu vou dar um npm install aqui, Excelente Latest. Eu já apaguei aqui, ó, e já dei um npm aqui para a gente instalar aqui. Então vou pegar a última versão aqui para a gente estar trabalhando, beleza? Então agora eu instalei aqui, ó, a última versão hoje é a 9.32. Já instalei ela aqui no meu computador. Já estou com o Node Modules rodando aqui. Aí agora, para rodar com esse lint, eu vou precisar também pegar a extensão aqui, ó, esse lint. Muito provavelmente tem para outros navegadores também, porque isso aqui é muito utilizado. Eu instalo isso aqui. É bom até reiniciar o seu navegador para ter certeza que ele vai estar funcionando. Então vamos aqui. Reabrir o código. Não quero instalar o Docker para esse curso. Essa extensão ela vai ajudar a gente a ver aqui direto no código sem ter que fazer a compilação antes. Beleza? Então aqui só vou tirar um exemplo que eu fiz. Vou voltar aqui. Agora eu preciso inicializar o meu ESLint. Então eu preciso chamar o npx ESLint init. Daqui eu vou ter uma série de perguntinhas. Então ele pergunta se eu quero instalar esses outros pacotes aqui que estão faltando. Eu falo que sim.
Ele pergunta como que eu vou querer utilizar esse ESLint. Então, e daí agora, isso aqui é novo para mim, ele já pergunta se você quer usar o ESLint também para JSON. Como a gente vai utilizar JSON? Eu vou colocar aqui JSON com comentários também para a gente ver. A gente não vai utilizar CSS, Markdown talvez, poderia até utilizar o Markdown aqui. Vou colocar só para a gente ver aí essa nova disposição da ESLint aí que eu não conhecia. Tá vindo aí nessa nova versão. Aqui eu marco, ó, quando tem esse V aqui, eu marco com a barra de espaço. E quando eu der o Enter, eu já vou para a próxima pergunta aqui, beleza? Então aqui, ó, de início, ele pergunta se você quer só checar a sintaxe, no que eu falei que ele verifica aquelas questões de escrita, de ponto e vírgula, aspas duplas, ou se eu quero verificar a sintaxe e achar os problemas. Eu quero achar os problemas também, que ele vai funcionar como se fosse um copilot ali em tempo real, verificando os problemas para mim e avisando, ó, você está errando isso aqui, você tá usando aqui variável desnecessária. Então eu prefiro que ele seja mais rígido para me ajudar, beleza? E aqui, ó, é aquele tipo de importação. A gente vai trabalhar com import export, como eu falei na nossa segunda aula lá. Esse aqui é o mais recomendado hoje em dia, que ele já usa o use strict e ele é uma importação estática ali que a gente tem no nosso código, beleza? Se ele tá, aí pergunta se eu vou utilizar algum framework, porque cada framework tem o seu estilo de escrita também. Eu não vou utilizar nem React, nem Vue, né, que a gente chama. E ele perguntou, ó, o seu projeto usa TypeScript? Sim, eu estou fazendo um projeto aqui com TypeScript. Aí perguntou se você vai utilizar esse código onde? Para o navegador, para o front-end ali, ou para o back-end. Eu vou utilizar aqui no back-end. Fique esperto que aqui é espaço, não enter. Ó, eu marco aqui o node só para o back-end. Dou enter. E aí ele pergunta qual linguagem que eu quero que seja utilizada no meu arquivo de configuração ali, porque eu vou ter um arquivo de configuração. Deixa eu só lembrar qual que eu utilizei aqui antes. Antigamente eu tinha utilizado um JSON, hoje em dia não tem mais o JSON, então vamos utilizar o TypeScript aqui, já que é a linguagem que a gente está usando aqui na nossa aula. Então, what flavor or markdown do you want to ESLint? Aqui é a pergunta em relação ao markdown. Não vai muito ao tema da nossa aula, mas eu prefiro utilizar o que o GitHub usa ali, porque a gente vai subir aqui para o GitHub para vocês terem acesso mais fácil, e o Markdown ali vai fazer um readme mais bonitinho para a gente. Então com o GitHub eu acho melhor, beleza? What you like to add? Would you like to add Git? Eu não vou trabalhar com isso. Dei mais pesquisada aqui, isso aqui é novo também, e esse Git talvez rode melhor aqui para o nosso arquivo de configuração em TypeScript, então eu vou instalar ele, beleza? Would you like to style them now? Sim, então ele falou, ó, você vai precisar instalar tudo isso aqui, mas fica tranquilo porque vai ser em dev dependency aqui. Então eu estou utilizando o npm para instalar as coisas. Dei enter. Tudo instalado com sucesso. Então quando vocês terminarem a instalação, aqui pro ESLint vai ter esse errinho aqui, ó. Que o tipo aqui é incompatível. O ESLint ele traz alguns bugzinhos, a configuração dele é chata. Então o ideal é a gente pegar aqui uma configuração mais simples.
Então nesse aqui a gente acaba tendo as mesmas coisas aqui, ó. É, é o SLint com a configuração. Se a gente volta aqui, a gente vê, ó, que era para definir uma configuração. E aqui depois a gente vai adicionando mais configurações aqui, beleza? E a gente vai ver que tem um outro erro aqui também, que é para o nosso tsconfig.json, porque ele não está achando esse link aqui, que ele já sabe que ele tem que existir, esse arquivo de configuração. E por que não está achando? Porque a gente tá usando TypeScript para ele buscar sempre na pasta raiz nossa, que é o source. Só que o nosso slint ele é um arquivo aqui de configuração que ele está fora de source, porque o source eu só quero deixar os códigos. Só que o TypeScript ele quer corrigir tudo que é de TypeScript. Então ele vê que tem um código TypeScript fora dessa parte aqui de source, então ele fala, ó, tem um errinho aqui, eu não vou poder te auxiliar nesse arquivo. E daí como é que eu faço? Tem dois modos. Eu posso excluir esse arquivo da verificação do TypeScript, que eu não gosto muito, mas bastante gente faz. Então eu crio esses dois campos aqui, ó. O include, são coisas que eu quero incluir, e exclude. Então aqui para exclude já é bom a gente excluir o node modules, que pode ter algum arquivo TypeScript aqui dentro, que a gente não quer saber o que tem aqui dentro, e o dist também, que é o arquivo de build que a gente vai criar. Só que esse aqui, como eu vou mexer nele diretamente, eu prefiro trazer ele aqui para o include. Então aqui ele já costuma resolver, agora não resolveu dessa vez. Vamos ver se eu dando um reload. Acho que não vai. Acho que vou ter que excluir mesmo. Vamos ver que se foi, tá carregando. Acho que agora foi. Não, tá aqui ainda o erro. Então vamos deixar ali como exclusão, só para a gente não ter esse aí, beleza? Depois durante o curso a gente conserta aí. Nessa instalação aqui eu já vi que tem bastante coisa nova para esse lint. É por isso que ele é bem chato de configurar. Cada atualização ele muda bastante coisa. E é isso. Então vamos seguindo com a instalação aqui. Beleza, então aqui agora a gente consegue ver, ó, que ele já está funcionando. Se eu criar uma variável aqui, ó, const variável igual a 10. Ó, primeiro, o que já está avisando aqui, ó, que essa variável ela foi assinada, mas ela não está sendo utilizada. Então, ele já está sinalizando aqui, ó, como um erro. A gente pode alterar isso. Primeiro a gente pode desabilitar aqui, ó, só para essa linha. A gente clica aqui, que ele cria esse comentário aqui. Esse comentário é para desabilitar, quando você quer desabilitar só para uma linha, às vezes o slint está te atrapalhando em uma linha só, você usa isso. Aqui, ó, você lembra, é só deixar o mouse aqui, bem em Quick Fix, e você pode desabilitar também para todo esse arquivo aqui, ó. Então ele cria esse comentário aqui, e qualquer lugar que você criar uma variável que não seja utilizada, é igual essa XY aqui, ó, ele não reclama mais no arquivo todo, beleza? Mas você pode vir em configuração também, deixa eu ver se ele te ajuda aqui, ó. Não, aqui ele te chama lá para documentação, para você ver como que você faz. Mas aqui, ó, a gente tem as regras que a gente pode colocar aqui dentro. Então uma delas é a Language Option, que a gente está utilizando
o Node. Aqui a gente pode colocar também rules. Por isso que é bom a gente ter esse arquivo TypeScript também, ó, que ele diz o que você pode colocar aqui, ó. Ele já disse que eu podia colocar rules ali. Então, aqui, ó, eu vou botar no unused vars. Aqui eu quero que ele fique só como um aviso. Você viu que ele diz aqui as opções que você pode colocar. Quando você coloca aqui, ó, pode ser um erro ou você pode desligar. Eu quero que fique só como um aviso, beleza? Então aqui a gente vai ver isso aqui sendo atribuído como um aviso. Ali eu tenho que pegar esse errinho aqui, ó, para colocar lá. Aqui eu acabei fazendo uma besteirinha, que eu acabei ativando algo que era do JavaScript, agora tem 2 erros aqui, ó, mas se a gente entrar aqui, ó, em Quick Fix, eu vou pedir para ir na documentação. Primeiro eu vou desligar aqui, porque eu não vou querer esse. Então aqui já vou ter menos opção. Então eu vou para a documentação desse aqui, beleza? Então ele abre essa documentação aqui, ó. Eu vejo onde que eu quero mexer. Eu quero mexer nesse aqui, ó, e não naquele de cima. Então eu venho lá, copio ali e quero alterar esse aqui, ó, para warn. Agora sim, aqui fica só como um warn e não como um erro. Eu prefiro assim, é questão minha, mas vocês podem trabalhar do jeito que você quiser. E outra coisa que ele avisa também, ó, é N. Ele não te permite mais trabalhar com N. Então você pode tá desabilitando também o N aqui, ó. Você pode botar essa regra lá, no explicit N. Deixa eu acender a luz aqui, já está escurecendo. Que aí você tem ele instalado aqui, beleza? Você pode entrar aqui, ó. Ele vai perguntar se você quer abrir. E daí você vê aqui, ó, como alterar aqui. Você pega esse rule aqui e troca lá, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Ah, sim. E você não precisa deixar ele só te auxiliando. Ele também pode fazer essas alterações automaticamente por você. Então você pode vir aqui, ó, em script. Você pode criar um script aqui, ó, por lint. Vou botar aqui, ó, lint. E daí você bota slint. Então você vai rodar o slint, só que você quer rodar para uma pasta específica. Então eu vou botar só para as coisas que estão dentro do SRC, para ele corrigir para mim. Beleza? Para ele não alterar meus arquivos aqui de configuração. Eu quero que ele altere só o meu código ali que eu estou escrevendo. Então, isso aqui que eu estou escrevendo é para ele rodar em cima de todos os meus arquivos TS que estão dentro de source. Beleza? E aqui eu digo o que eu quero que ele faça. Eu quero que ele corrija. Então eu quero que ele faça um fix. Salvo aqui. E agora se eu botar npm, vamos deixar aqui para a gente ver. Se eu der um npm run lint, eu rodo aqui. E olha só, ele achou 2 problemas aqui para mim, ó. Um é o warning e o outro é utilizando a variável n. Aqui ele realmente não tem o que fazer, porque quando tem tipo n, ele não sabe o que fazer. E por o tipo aqui eu posso colocar aqui um erro. Apaga aqui, erro.
Beleza? Agora sim ele vai poder ter algo para fazer. Normalmente ele elimina ali esses tipos de variável. Deixa eu ver se eu consigo rodar esse exemplo aqui agora. Ele só está sinalizando mesmo, então eu tenho que ver aqui a configuração. Vamos ver a sintaxe, se ele vai reclamar da sintaxe aqui. Não reclamou. Se eu botar essa variável aqui, ó. Console.log variável. Não está reclamando da sintaxe também, então vamos ter que configurar isso aqui agora também. Então aqui eu só escolhi os exemplos errados mesmo. Então aqui, ó, aqui é um exemplo bom, porque esse n e variáveis não utilizadas, ele não sabe o que fazer, não sabe se você esqueceu de utilizar a variável ou se realmente você não precisa da variável, então ele não apaga ela. Mas essas questões aqui de formatação, ó, as aspas, aqui eu estou dizendo, ó, se for aspas simples, você aceita, senão você lança o erro. E aqui eu quero utilizar sempre o ponto e vírgula. Então aqui agora, se eu coloco assim, ó, se eu esqueço aqui o ponto e vírgula, eu posso colocar aqui e aqui. Ele fala, ó, você não está usando aspas simples, você está fora do padrão aqui. Você pode corrigir aqui pontualmente com fix problem, ou você pode rodar o slint para corrigir o seu código todo. Eu não tinha salvo aqui, então vamos rodar de novo. Agora ele corrige meu código todo, beleza? Se vocês entrarem aqui também, vocês vão ver que agora o próprio arquivo do slint está reclamando tudo. Só que como a gente colocou que a gente só quer corrigir aqui dentro de source, ele não vai corrigir aqui fora, beleza? Você pode aqui, ó, fix all code problems, que ele corrige aqui para você, beleza? E para você não ter que ficar rodando isso aqui sempre, esse npm runLint, a gente coloca para a gente rodar toda vez que a gente salvar um arquivo. Então toda vez que eu salvar, o slint já vai padronizar o código para mim. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, aperto Ctrl Shift P, ele abre aqui as configurações, e aqui eu busco pelo settings.json. Então eu vou nessa opção aqui. Na verdade eu prefiro a do usuário. Vamos lá para do usuário, settings.json, que a gente tem aqui só para o seu usuário aqui, fica mais legível, beleza? Então eu posso pegar aqui, ó, esse código também está lá no slide, e eu adiciono. Tem algum errinho aqui. Daqui o excelente já está reclamando só da configuraçãozinha. Mas o que eu estou dizendo aqui? Isso aqui é uma configuração interna da IDE. E daí, ó, eu estou dizendo que toda vez que eu for salvar, eu quero ter essa ação de corrigir tudo, beleza? Explícito. E eu vou estar utilizando a validação com ESLint para o JavaScript aqui dentro. Aqui eu fiz besteira. É porque já tem esse objeto aqui, então eu tenho que deixar esse aqui, ó, na mesma linha dos outros aqui, se já existir outras configurações, beleza? Aqui eu já estou usando VSI com outras coisas do tipo. Então se eu salvo aqui, ó, eu posso vir aqui testar como é que está funcionando aqui agora. Olha só, eu posso botar vários erros aqui
de ESLint, que ele já corrige para mim assim que eu salvar. Beleza? Então essa foi a instalação aqui do ESLint. Eu vou estar compartilhando aí com vocês. Beleza? Só para adiantar o nosso tempo em aula. É opcional, mas é de grande ajuda.